Gente, a Polícia Federal prendeu o ex-prefeito de Lajeado e também ex-secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, o tal do Marcelo Calmo. Lembra dele? Ele havia deixado o cargo no governo gaúcho em novembro do ano passado, quando aconteceu a primeira fase da Operação Lamaçal. O próprio nome da operação já entrega tudo, né? Lembra? Desvio de muito dinheiro após a enchente histórica de 2024. Daqui 2-3 meses completa 2 anos já, né? Da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. A reportagem é da Natália Ferrari. 3 licitações irregulares da Prefeitura de Lajeado foram investigadas pela Polícia Federal. Os contratos eram de empresas de um mesmo grupo responsáveis por prestar serviços de assistência social. Um deles envolvia verbas direcionadas para a enchente de maio de 2024. Cerca de 20 pessoas são investigadas por desviar o dinheiro público. Uma delas, Marcelo Calmo, prefeito do município na época. As investigações, elas verificaram indícios de que os contratos, os 3 contratos e os procedimentos licitatórios anteriores foram decorrentes de um possível direcionamento para um grupo de empresas investigadas nesse inquérito. Primeiro, elas tinham contato direto com agentes públicos e uma das formas era o fornecimento de orçamentos fictícios. Então, se juntavam algumas empresas, forneciam orçamentos fictícios e uma das empresas já estava previamente predeterminada a ganhar o procedimento licitatório. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em mais de 10 cidades do Rio Grande do Sul. Marcelo Calmo e outra mulher investigada foram presos temporariamente. Outras 2 pessoas investigadas foram afastadas dos cargos públicos. Até o momento, foi identificado pela polícia um superfaturamento de 5 milhões de reais. Segundo investigado, é uma mulher que foi presa, ela é empresária e dona de todas as empresas que são investigadas. E dona de uma das empresas e sócia administradora de outra empresa. 3 veículos, aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos. Contas bancárias também foram bloqueadas. Há indicativos e indícios que eles cometeram crime de fraude ao procedimento licitatório, tanto por parte do prefeito, do ex-prefeito, como por parte dos investigados. Além disso, possível associação criminosa entre todos os indivíduos, lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva, além de outros delitos que podem ser investigados no âmbito do inquérito policial. Em nota, a Prefeitura de Lajeado informou que está colaborando com as investigações e prestando todas as informações e também fornecendo documentos solicitados pela polícia. Procurada pela reportagem, a defesa de Marcelo Calmo disse ser uma surpresa a prisão, pois não acredita que ela seja necessária e que um posicionamento só será feito depois de terem acesso ao decreto de prisão. Delegado Marconi Silva, da Polícia Federal. Vamos aplaudir, esse delegado é peitudo, hein? Cadê os aplausos aí pro delegado da PF? Gostei! Jovem delegado aí, né? Belíssimo trabalho, doutor. É isso que a gente quer ver, é isso que a população quer ver. A gente tá cansado de ver lambari sendo preso, de ver sardinha sendo presa. A gente quer ver os tubarões, né? A gente quer ver os peixes graúdos. E aí, pra PF chegar, né? Porque primeiro ele foi afastado, né? Foi retirado aí da pasta do governo do estado. E agora ele vai em cana, é preso. Para a Polícia Federal fazer isso, deve ter recolhido aí durante as apreensões, né? Os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na primeira fase, deve ter recolhido, coletado provas por atacado sobre a responsabilidade deste que foi prefeito de uma das cidades mais castigadas e Lajeado não sofreu apenas na tragédia climática de maio de 2024 não, lembra, gente? O Vale do Taquari, antes mesmo de maio de 2024, em 2023, foram 2 grandes enchentes lá. Se eu não me engano, uma no primeiro semestre e a outra em setembro de 2023. E aí depois, em maio de 2024, aconteceu aquela tragédia gigantesca que infelizmente aí agora se repete lá na região de Juiz de Fora, Ubá, né, lá na zona da mata de Minas Gerais.
mandar a minha solidariedade ao povo mineiro, até porque eu também tenho sangue mineiro. Minha avó paterna, Dolores Fernandes Mota, nasceu em Cataguases, lá no interior das Minas Gerais. Então, assim, a nossa solidariedade a todo o povo mineiro. Mas voltando à questão, toda vez, e não é só aqui, né? Toda vez que tem alguma questão aí, né, de enchente, e aí geralmente se culpa a natureza, né? Porque as chuvas fortes, mas o poder público, os municípios que não se prepararam, né? O governo, e aí aquele corre-corre. Bom, a gente viveu e até hoje tem aquele trauma de tudo que aconteceu aí, que vai fazer daqui 2 meses, 3 meses, vai completar 2 anos. Mas aí no meio daquele tudo, de tantas doações que chegavam de várias partes do Brasil aqui para o nosso estado, até de fora do Brasil, até de fora, o grupo do Rotary recebeu lá dos Estados Unidos doações que foram entregues. Agora, no meio disso tudo, teve gente que meteu a mão no dinheiro. E pelo jeito, de acordo com as investigações da Polícia Federal, o tal do ex-prefeito de Lajeado e ex-secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, ou Metropolitano e Urbano, esse daí seria um dos cabeças, seria, deixando bem claro o verbo na condicional. E aí é carrão, né? Bom, eu fico às vezes pensando comigo, tudo bem, salário aí dos políticos, né? É bem diferente do restante da população. Eles fazem parte de uma casta aí que representa o quê? 1% da população brasileira, menos que isso. Mas é um salário, né? Salário dos poderes, digamos assim, né? Executivo, legislativo e principalmente judiciário, né? Que também não foge dessa questão aí. Vamos lembrar só a questão dos penduricalhos, né? Dos penduricalhos. Então, assim, o salário dos políticos é um salário que dá um certo conforto, né? Um baita de uma vida boa, né? E aí eu fico perguntando, precisa meter a mão no dinheiro que não lhe pertence? Porque é por isso que eu falei da questão das prisões de tubarões, né? Geralmente esse pessoal não precisa de dinheiro mais, porque ganha muito, né? Ganha demais. Aí vai, né? Tem aquela briga para disputar uma prefeitura, o salário do prefeito lá, né? Digamos assim, precisa chegar e surrupiar dinheiro que deveria servir para salvar a vida, né? Para ajudar na reconstrução de vidas lá na região de Lajeado, no Vale do Taquari. Não precisava disso, né? O que é? Será que é uma questão cultural? Será que essa questão da corrupção, ela faz parte da raiz desse país? Que foi meio colonizado de forma torta, né? Porque esvaziaram as prisões lá em Portugal e mandaram um monte de gente para cá naquela época, né? Não é verdade? Então é meio complicado o negócio. Parece que até que existe essa questão da corrupção no nosso país, ela está enraizada, né? E aquela raiz terrível que é entrelaçada lá embaixo, difícil de arrancar, dificílimo de arrancar. Mais uma vez aí, bom, eu sei que a defesa aí do preso agora, Marcelo Calmo, que não deve estar tão calmo agora, né, Chiclé? Se a defesa dele quiser se pronunciar, já deu aí a nota, mas se quiser também falar alguma coisa, os microfones sempre estarão abertos. Mas só uma perguntinha, será que só ele meteu a mão no dinheiro que era para ajudar os desabrigados e desalojados da enchente histórica de 2024? Só deixo essa perguntinha no ar.